eu vou falar para vocês de uma forma de colocar informação em um debate que tem sido meramente emocional. A tal história da ideologia de gênero. A gente tem um dito muito famoso de um escritor brasileiro que é o seguinte: quando uma ideologia fica velhinha, ela se aposenta e vem morar aqui no Brasil. É o que fala o Milor Fernandes. E é o que aconteceu com a tal história da ideologia de gênero. A Judith Butler, que todo mundo ficou conhecendo, nem trabalha mais com isso. Já faz uns 20 anos. E ela nem trabalha mais com isso por quê? Porque as pesquisas científicas na área da genética e da biologia subsequentes, sobretudo naqueles países em que há igualdade de direitos entre os gêneros, estou falando aí de países escandinavos, mostraram que a vida na prática é diferente do que aquelas teorias todas haviam imaginado. Então a Judith Butler foi trabalhar com outras coisas e a vida seguiu. Menos aqui, onde a gente ainda está discutindo isso. Mas você que acompanha os meus vídeos deve ter visto que existe uma coisa muito perversa para as nossas crianças na ressurreição dessas crendices antigas. São crendices porque hoje já se sabe que elas não têm mais a ver com a ciência, elas são o oposto da ciência. E é por isso que a Associação Norte-Americana de Pediatria considera que você aplicar na vida da criança a teoria da ideologia de gênero é abuso infantil. Eu vou ser mais precisa para não ficar nesse alarmismo, porque agora também tudo é ideologia de gênero. Vou falar exatamente o que diz a Associação Norte-Americana de Pediatria. É abuso infantil fazer uma criança acreditar que é normal ou saudável usar medicamentos e cirurgia para se passar pelo sexo oposto. Por quê? A taxa de suicídio entre quem faz esses procedimentos é 20 vezes maior do que entre a população em geral. A maioria dos adolescentes em confusão sobre gênero, maioria sendo 98% dos meninos e 88% das meninas, simplesmente supera esta confusão ao final da puberdade. Ou seja, tomar qualquer medida antes é bem precipitado, né, Brasil? Seres humanos são mamíferos e só há dois sexos, masculino e feminino. Lembra, cromossomo X e Y. Existem catalogadas anormalidades cromossômicas que dariam origem ao que se chama de transexo? Sim, mas de acordo com a ciência, não existe um terceiro sexo, quarto, isso aí não existe de acordo com a ciência. Há pessoas que têm essa crendice, mas daí a você aplicar na vida de uma criança, há uma distância enorme. E você deve estar pensando, onde é que eu posso conseguir o que a Associação Americana de Pediatria escreveu? Agora você tem, com exclusividade, a tradução em português. Vamos botar na tela. A Gazeta do Povo publicou, com exclusividade, a tradução desse estudo, Ideologia de Gênero, a tradução do American College of Pediatricians. Esse American College of Pediatricians seria como a Associação Americana de Pediatras. Ela é a associação que reúne todos os pediatras norte-americanos e é quem dá as diretrizes. Isso você vai encontrar na Gazeta do Povo, é um estudo enorme e não é um estudo assim, e eles se reuniram para falar. Não, são os estudos que levam em conta os levantamentos empíricos e acompanhamentos que foram feitos com crianças, adolescentes, gente que já virou adulta ao longo da história. E esses estudos, analisando inclusive as consequências sociais e psicológicas, foram catalogadas pelos pediatras que avisam aos pais: você não pode fazer uma criança crer que é normal e que é saudável você utilizar medicamentos
ou cirurgias para se passar pelo sexo oposto ao seu. Para a Associação Americana de Pediatria, isso configura abuso infantil. E isso é o que está nesse documento, traduzido com exclusividade pela Gazeta do Povo. Eu recomendo fortemente que você acesse esse documento. Eu já havia lido antes, a gente já havia discutido, até antes de eu entrar na Gazeta do Povo, eu já conhecia o pessoal da Gazeta, a gente já havia debatido sobre esse estudo especificamente, e ele vai mostrar a parte científica mesmo, a parte dos genes. Existem cérebros masculinizados ou feminilizados, podem até existir sob o ponto de vista psicológico, mas isso de haver um transgênero autodiagnosticado é uma história que vem se propagando muito. Aí a gente vê pelos blogs, por tudo quanto é canto, mas não tem um fundamento científico. O transgênero que já foi configurado e que existe, ele é uma medida genética mesmo, é pessoas que geneticamente têm características XX e XY, mas essas pessoas não configuram um terceiro sexo. E você tratar disso como se fosse romantizado é uma crueldade perante a história real dessas pessoas, o dia a dia real dessas pessoas que está configurado ali. Por isso eu recomendo vivamente que você acesse esse estudo da Gazeta do Povo.